بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar, e aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah, e o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas que são a tradução deste livro do grande Sheikh, o Muhaddith Muhammad Nasr ad-Din al-Albani, rahimahullah. O livro que é intitulado Talkhisu Sifati Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alayhi wa sallam desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. E na aula de hoje, antes de iniciar, vou unicamente lembrar um ponto que mencionei no final da aula anterior acerca da oração do doente, daquele que se encontra na incapacidade de fazer a oração de pé. Então, fiz a revisão dessa questão, voltei a outros livros de outros sábios e encontrei aquilo que foi dito pelo grande Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, e também pelo grande Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Então, encontrei informações acerca da oração do doente, daquele que não tem a capacidade de fazer a oração de pé. Então, aquele que não tem a capacidade de fazer a oração de pé, como foi dito na aula anterior, a faz sentado. Então, se fizer a oração sentado, tem escolha entre fazer a oração sentado numa cadeira e, neste caso, faz a inclinação, se inclina com a sua cabeça e com o seu busto, o busto e a cabeça, não é? Se inclina um pouquinho e torna a prosternação mais baixa, como foi dito na aula anterior. No caso em que se faz a oração sentado, mas sentado no solo. Sentado no solo. Com as pernas cruzadas, isto é, com o traseiro assente no chão. O doente que lhe dá mais jeito de fazer a oração assim, sentado, neste caso, faz exatamente a mesma coisa que aquele que está sentado numa cadeira, que é que inclina a sua cabeça um pouquinho na inclinação e abaixa ainda mais na prosternação. E se se puder prosternar, então que se prosterne. E na prosternação, logo que se está a prosternar e que não pode prosternar a sua testa e o seu nariz, então pode colocar as mãos sobre o solo e
se baixar de consoante a sua capacidade. Então torna a inclinação menos baixa, quer dizer que coloca as mãos em cima dos joelhos durante a inclinação. Reparem bem, coloca as mãos em cima dos joelhos durante a inclinação. Estamos a falar daquele que faz a oração sentado no chão e não numa cadeira. Coloca as mãos durante a inclinação sobre os seus joelhos. Quanto à prosternação, coloca as mãos no chão, porque está sentado no chão. Então, pode colocar as mãos no chão diretamente e, se puder, baixar também a sua cabeça, a sua testa e o seu nariz e se prosternar diretamente no solo, o faz. Se não, se contenta de fazer o movimento mais baixo que a inclinação e coloca as mãos sobre o solo. Quanto àquele que faz a oração sentado numa cadeira, não coloca as mãos no solo, mas as coloca unicamente sobre as suas pernas, sobre os seus joelhos. Passamos agora ao caso daquele que faz a oração deitado. Como dissemos na aula anterior, é preferível de fazer a oração sobre um flanco, sobre o lado direito. E é preferível de o fazer do lado direito. Se não puder do lado direito, então pode fazer do lado esquerdo. E aqui, no caso anterior, logo que a pessoa faz sentado, a pessoa está dirigida em direção da Qibla. Não há problema em relação a este ponto. A pessoa põe a sua cadeira ou dirige a sua cadeira em direção da Qibla. E se sentar no chão, se dirige em direção da Qibla. Vamos agora falar do caso daquele que está deitado numa cama. Aquele que está deitado, como deve fazer? A pessoa que está deitada se deita do seu lado esquerdo, do seu lado direito, se possível, em direção da Qibla. Quer dizer que está deitado sobre o seu flanco direito, em direção da Qibla. Quer dizer que ao olhar em direção da Qibla, se não puder sobre o lado direito, então sobre o lado esquerdo, em direção da Qibla. E se não se puder pôr em direção da Qibla, então a pessoa faz a oração na direção que lhe é possível. Tudo isto é de acordo com a capacidade da pessoa. E como foi dito, a pessoa movimenta a cabeça na prosternação, na inclinação e na prosternação, e torna sempre a prosternação a cabeça mais inclinada na prosternação que na inclinação. Falamos agora do caso da pessoa que faz a oração deitado sobre as suas costas. Deitado sobre as suas costas, isto é, a olhar para cima. Neste caso, os sábios disseram que a pessoa se põe em direção da Qibla, isto é, os seus pés em direção da Qibla. Quer dizer que a sua cama é dirigida em direção da Qibla, os pés em direção da Qibla, e se for possível, a pessoa levanta um pouquinho o seu busto, através de um travesseiro ou através das camas que se levantam, geralmente sobre as quais estão deitados os doentes, as camas do hospital. Mas a pessoa, se for possível, e falamos mais uma vez, se for possível, se dirige em direção de Al-Qibla, e isto é aquilo que é melhor. A pessoa se dirige em direção da Qibla e, da mesma forma, faz movimentos com a cabeça para a prosternação e a inclinação, e torna a prosternação mais baixa que a inclinação. E os sábios falaram também do caso que mencionámos na aula anterior, que é daquele que não pode fazer movimentos com a sua cabeça. Então os sábios disseram que a pessoa faz movimentos com os seus olhos, como disse na aula anterior. A pessoa faz movimentos com os seus olhos durante a inclinação e a prosternação. Os sábios disseram que a pessoa fecha um pouquinho os olhos durante a inclinação e fecha um pouco mais durante a prosternação. Quer dizer que fecha os olhos um pouco durante a inclinação e um pouco mais durante a prosternação. E os sábios até foram mais longe e disseram que aquele que não pode fazer movimentos com os olhos, o que é que deve fazer? Os sábios dizem que
tensiona a inclinação e a prosternação. Isto é, tensiona os movimentos da oração com o seu coração. Quer dizer, tem a intenção. Quer dizer que quando está a fazer a oração e que não se pode mexer, então tem a intenção de movimentar cada um dos membros do corpo que devem ser movimentados e a posição que deve ser tomada com cada um desses membros do corpo durante cada uma das posições. Então era unicamente apenas um esclarecimento deste ponto que foi mencionado na aula anterior e que tinha um pouco de dúvidas sobre esse ponto. Então passamos agora àquilo que disse o autor, o Sheikh Al-Albani, rahimahullah. Então o Sheikh disse: a oração a bordo de um barco ou de um avião. Continuamos aquilo que foi dito na aula anterior e aqui o Sheikh nos vai falar da oração a bordo de um barco ou de um avião. E podemos acrescentar a bordo de um comboio também, ou dos meios de transporte atuais. Então o autor disse: é permitido de fazer a oração obrigatória. Reparem bem que aqui o autor menciona e sublinha obrigatória. É permitido de fazer a oração obrigatória a bordo de um barco ou de um avião. E podemos acrescentar de um comboio. E neste caso, é permitido à pessoa de rezar sentada se teme de cair. Então, se a pessoa se encontra a bordo de um barco, ou de um avião, ou de qualquer outro meio de transporte, é permitido a esta pessoa de se fazer a oração sentado se tem medo de cair. Se tem medo de cair. E como foi dito nas aulas anteriores, pode fazer a oração sentado por todas as outras razões, a partir do momento em que são razões legais. Como mencionámos na aula anterior, aquele que se encontra a bordo de um avião e que não lhe é possível fazer a oração de pé. Lhe proíbem de fazer a oração de pé porque, por exemplo, é perigoso. A pessoa pode, logo que estamos a bordo de um avião, acontece que hajam tribulações no avião, às vezes treme, e até a pessoa pode cair. E é obrigatório de se sentar no seu lugar e de colocar o cinto. Então a pessoa que se encontra nesta situação e que não se pode levantar e que tem de fazer a oração e que se encontra a bordo de um avião, então é permitido a esta pessoa de fazer a oração sentado. É permitido fazer a oração obrigatória sentado. Porquê? Porque teme de cair, ou que as hospedeiras do avião ou o steward lhe proibiu de se levantar, ou lhe proibiram de se levantar porque não há espaço e que não há local para fazer a oração, e que lhe disseram fique no seu lugar e não se levante, devido a, por exemplo, precipitações e que o avião treme, etc. Esta pessoa faz a oração sentado. E a mesma coisa para um barco ou para um comboio, etc. Neste caso, como disse o autor, é permitido à pessoa de fazer a oração sentado. Depois o autor passa a outro ponto, que é: e as pessoas idosas, como também as pessoas fracas fisicamente, é-lhes permitido de se apoiarem sobre um pilar ou sobre um cajado durante a posição de pé. Aqui o autor nos dá uma faida, um ponto extremamente benéfico, que é que as pessoas idosas ou as pessoas fracas fisicamente, as pessoas doentes, por exemplo, é permitido a essas pessoas de fazerem a oração de pé apoiados sobre um pilar ou sobre um cajado. Isto é, por exemplo, a pessoa tem dificuldade a permanecer de pé. Mas,
se apoiar sobre um cajado, consegue. Então esta pessoa tem o direito, é permitido a ela de se apoiar sobre um cajado ou sobre um pilar durante a oração de pé. E sublinho, estamos a falar das orações obrigatórias. Não há problema de o fazer. Depois o autor passa a outro ponto, dizendo orar de pé e sentado. Orar de pé e sentado. Quer dizer, a pessoa, durante uma mesma oração, faz uma parte da oração de pé e uma outra parte sentado. Uma parte da oração de pé e a outra parte sentado. O autor diz que é permitido de fazer a oração noturna, voluntária, de pé ou sentado, sem razão. Repito, é permitido fazer a oração noturna voluntária. Reparem bem, estamos a falar da oração voluntária e não da oração obrigatória. Pois a oração obrigatória é obrigatório de a fazer de pé e não é permitido de a fazer sentado, exceto para as pessoas e as situações que foram mencionadas anteriormente, como é o caso da oração do medo, a oração do violento combate, a oração do doente ou daquele que se encontra na incapacidade de fazer a oração de pé, como foi mencionado anteriormente e também nas aulas anteriores. Foi um ponto que foi dito e repetido várias vezes. Aqui, a permissão de fazer a oração de pé e sentado é nas orações voluntárias e não nas orações obrigatórias. E aqui o autor até deu mais um esclarecimento, que é na oração da noite, noturna. Na oração da noite. É o que se chama Qiyam al-Layl, a oração da noite. Então é permitido fazer a oração noturna, voluntária, de pé ou sentado. A pessoa tem a escolha de fazer de pé ou sentado. Sem razão. Sem razão quer dizer sem estar doente e sem se encontrar na incapacidade de o fazer. Sem se encontrar montado sobre o seu meio de transporte durante a viagem, como foi mencionado nas aulas anteriores. Então a pessoa pode fazer a oração sentado em sua casa, logo que está bem de saúde. É permitido de fazer a oração voluntária, noturna, sentado. E isto sem estar doente, por exemplo, como disse o autor. Como também é permitido de reunir na mesma oração entre orar de pé e sentado. Então a pessoa tem a escolha de fazer a oração da noite, noturna, voluntária, inteiramente de pé ou inteiramente sentado. Ou sentado e de pé. Quer dizer, faz uma parte de pé e uma parte sentado. E se quiser fazer tudo de pé, faz tudo de pé. E se quiser fazer toda a oração sentado, faz sentado. A pessoa tem a escolha. Tem a escolha. E estamos bem a falar do residente. Repito várias vezes, a fim que seja claro para todos. Depois o autor disse, por exemplo, a pessoa recita o Alcorão sentado. Imaginemos que a pessoa recita uma grande parte do Alcorão sentado. E é difícil para ele de fazer de pé, por exemplo. A pessoa faz sentado. Recita o Alcorão sentado. 10, 15, 20 páginas, depende da capacidade de cada um. E o faz sentado. E pouco antes da inclinação, a pessoa levanta-se e termina a sua recitação de pé. Termina a sua recitação de pé dos versículos restantes e depois se inclina. E depois se inclina. E depois se prosterna. E depois age da mesma forma na segunda unidade de oração. Então a pessoa faz a sua oração sentado, faz
a sua oração sentado, lê aquilo que quer do Alcorão, sentado, que seja pouco ou muito, a pessoa faz como quiser, sentado, e logo que está prestes a terminar a sua recitação do Alcorão, se levanta, termina a recitação de pé e depois faz o takbir para a inclinação, a ruku', se inclina, depois se endireita da sua inclinação, permanece de pé, depois se prosterna, faz a sujud, e na segunda raka'ah, na segunda unidade de oração, faz a mesma coisa. Pode fazer sentado, lê sentado e depois levanta-se, como fez na primeira raka'ah, na primeira unidade de oração. Depois o autor disse, e se rezar sentado, se a pessoa rezar sentado, aqui o autor vai falar daquele que faz a oração toda sentado, quer dizer que não se levanta para fazer a inclinação. O primeiro caso é aquele que se levanta para fazer a inclinação de pé, pois a inclinação é feita de pé. Aqui o autor vai falar daquele que não se levanta para fazer a inclinação. E se rezar sentado, toma a posição das pernas cruzadas, isto é, o traseiro assente no chão e as duas pernas cruzadas, como mencionámos há pouco sobre a oração do doente. Sendo que aqui estamos a falar daquele que não está doente. Aquele que não está doente e que faz a oração sentado, toma esta posição que é sentar o seu traseiro no chão, cruzar as suas pernas, mas o autor disse, ou até se pode sentar de qualquer outra forma na qual se sinta bem. Isto é, a pessoa escolhe, tem a escolha sobre este ponto e a sua forma de fazer esta oração da noite sentado. E o autor aqui, eu avancei-me um pouco, eu disse algo que o autor não disse, estou a verificar aquilo que o autor disse, e eu disse que a pessoa logo faz a oração inteiramente sentado, sendo que o autor aqui não falou desse ponto. O autor aqui falou unicamente da posição que a pessoa toma logo que faz a oração sentado. Então o autor aqui não falou que a pessoa logo que faz a oração completamente sentado, sem se levantar, deve fazer de tal ou de tal forma. O autor se contentou de ensinar, ou de realçar, ou de esclarecer a posição que a pessoa toma para fazer a oração sentado. Por isso não vou dizer mais que aquilo que disse o autor, avancei-me um pouquinho, mas prefiro ficar naquilo que disse o autor, que é que a posição que a pessoa toma para fazer a oração voluntária, a oração da noite, é que se senta com as pernas cruzadas sobre o seu traseiro no chão ou sobre uma qualquer outra posição, sentado no chão. E volto a repetir que aqui falamos daquele que se encontra bem de saúde e que está em sua casa, que não está doente, que não está montado sobre um meio de transporte. Falamos deste caso e que é permissível de fazer a oração sentado. Ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.